Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Uma ótima noite para cada um de vocês. Que Papai do Céu abençoe as nossas vidas. Um bom fim de semana para todo mundo. Sextou, sexta-feira tá aí, né? Quem trabalhou durante a semana, chegou o momento mais esperado aí, a sexta-feira, para dar aquela descansada, né? E é lógico que enquanto alguns descansam, outros trabalham para manter a sociedade, né? Em andamento, né, galera? Brincadeiras à parte, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. E eu me chamo Álvaro Silva. Vamos então falar do nosso Vascão. Já peço para você, já de antemão, que está chegando aqui no vídeo agora, que deixe seu like. Se você não é inscrito, chegou aqui pela primeira vez, se inscreve para ajudar o crescimento do nosso canal. E também compartilha também o nosso conteúdo, né, com a galera aí nos seus grupos de WhatsApp, com os amigos. Vai estar ajudando bastante o crescimento do nosso canal. Já de antemão, eu vou colocar aqui embaixo no rodapé da tela a chave Pix do nosso canal, Álvaro Vascaíno 588@gmail.com, chave e-mail, Banco BMG. É o seguinte, quer participar do desafio do Pix? Faz uma doação Pix de qualquer valor que você sentir no coração, acima de R$1, e manda o seu comentário lá no comentários e fala: Álvaro Silva, fiz o meu Pix. Aí manda o seu comentário lá, eu vou ler seu comentário e vou falar aqui no próximo vídeo. Dito isso, antes da gente estar começando a falar aí do nosso Vascão, vou falar do NBB, do nosso Vasco, que vai entrar nas quadras aí nos próximos dias. Tem uma maratona de 3 jogos. Antes disso, vamos falar da parceira oficial do nosso canal, aqui do canal Vascaíno desde sempre, e também patrocinadora oficial do Vasco da Gama R10 Score, do que está disputando aí o Novo Basquete Brasil, a Estrela Bet. Então segue a vinheta. É isso aí, né? Então vale super a pena você entrar aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você entra lá, vai estar escrito Estrela Bet Partners / Vascaíno desde sempre. Você entra com esse link aqui do nosso canal, faz o seu cadastro. Se for o seu primeiro depósito, qualquer valor que você colocar acima de R$20, a Estrela Bet vai dobrar e as odds super compensa. Eles estão pagando muito bem, inclusive aí para as partidas aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então corre lá e não fique de fora dessa. Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos agora ao que nos interessa, começar a falar do nosso amor em comum, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, é o seguinte, vamos falar aí só um pouquinho do NBB, do Vasco, né, que está disputando aí o Novo Basquete Brasil. Nossa equipe terá uma maratona de 3 jogos pela frente, né, galera, que são eles Mogi das Cruzes e Vasco da Gama, que será realizado no dia 25 de novembro às 6 horas da tarde no ginásio Professor Hugo Ramos, tá? Depois o Vasco da Gama viaja aí até São José para enfrentar a equipe da casa no dia 27 de novembro às 7h30 da noite no ginásio Lima Moura. Depois o nosso Vasco retorna aqui ao Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Bauru no dia 2 de dezembro, 6 horas da tarde no ginásio de São Januário. E vale lembrar que a partida entre Mogi e Vasco da Gama terá a transmissão da CRVG TV nesse próximo dia 25/11, mais conhecido como sábado, às 6 horas da tarde. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, tem mais uma notícia para falar em relação ao nosso basquete, que é o seguinte: o nosso Vasco, no caso o R10 Score Vasco da Gama, será julgado no STJD devido aí alguns torcedores terem xingado a árbitra da partida, salvo engano, que apitou ali a partida entre Vasco da Gama e Flamengo, né? Que o nome dela é a Andréia Regina, né, gente? Esse julgamento será aí no dia 5 de dezembro. Então o Vasco da Gama vai a julgamento aí, né? No caso, pelo STJD envolvendo o Novo Basquete Brasil, devido a alguns torcedores aqui no ginásio de São Januário terem xingado a árbitra da partida. Vamos torcer para que o nosso clube, para que o nosso elenco de basquete não sofra aí punições severas. Por outro lado, se realmente foi constatado, se realmente aconteceu, que venha a ser tomado, né, infelizmente, as medidas cabíveis aí, porque a regra tem que valer para todo mundo, né? Então, infelizmente, se alguns torcedores tomaram essa atitude errada, né, se tiver na regra lá, então tem que ser cumprido. Agora vamos virar a chavinha, vamos falar um pouquinho aí do Mundial Sub-17, a nossa seleção brasileira que entrou em campo hoje bem cedo para enfrentar a Argentina, a Celeste, ali no clássico aqui da América do Sul, partida válida pelas quartas de finais do Mundial Sub-17, e fato é que a nossa seleção foi eliminada, né, gente? Infelizmente,
a seleção brasileira acabou perdendo pelo placar de 3-0 para a Argentina. Vale lembrar aí que a gente tem aí 3 atletas nesse elenco, né, que é o goleirão Felipe Gabriel, é o garoto Matheus Pereira e também o atacante Ryan, né? Esses 3 tiveram boa participação nesse Mundial, né? O Ryan, inclusive, foi um dos artilheiros da nossa seleção, nosso goleiro aí, um dos destaques também, inclusive na classificação nas oitavas de finais, mas infelizmente não deu para nossa garotada, que foram aí eliminados, né? Caíram diante a Argentina. Agora é o seguinte, uma outra notícia que saiu na tarde de hoje, aí dessa sexta-feira, é que aquele ex-atacante, ex-centroavante que passou aqui pelo nosso Vasco, naquele período que a gente disputava a tão amarga Série B, Daniel Amorim, no caso, ele entrou, né? No caso, ele acionou o Vasco da Gama na justiça, requerendo valores aí que o Vasco estaria devendo ao atleta. Que valores são esses, Álvaro Silva? Galera, seria algo em torno de quase 300 mil reais. Assim, para ser quase exato, seria muito perto aí de 295 mil reais. Seria o que o centroavante, né, estaria cobrando do Vasco da Gama na justiça, né? Outra coisa também que eu não tiro a razão do atleta, se ele jogou aqui no Vasco, se ele trabalhou aqui, né, e o Vasco tem esse contrato com ele e não honrou, o Vasco tem que pagar, infelizmente, né? Então, assim, se jogou, tem que pagar. Agora, se o cara foi bom dentro de campo, se foi ruim, se foi uma decepção ou não, isso já é uma outra história. Fato é que a culpa não é do jogador, a culpa é de quem contrata, né? Na hora de contratar, tem que pensar bem quem você contrata, quanto você vai pagar para obter ali o atleta, quanto você vai pagar por mês de salário, e qual o tempo de contrato e as cláusulas, né? Porque se você não cumprir, depois acontece esse tipo de situação. Então, eu acho que a gente não tem que entrar no mérito se ele foi bom jogador ou mau jogador com a camisa do nosso clube. A gente tem que entrar no mérito da má gestão e má administração que deixou essa situação chegar, não só dele, mas de vários outros jogadores que vêm para o nosso clube, não dão certo, depois passam anos e a gente ainda fica devendo, pagando parcelado esses atletas que não entregam rigorosamente nada, esportivamente falando, dentro de campo. Então, a culpa não é deles, a culpa é de quem faz ali o ato da contratação. Dito isso, outro atleta, só que esse aí não está na justiça, tá? É o Juninho. Ele retornou ao Vasco da Gama, ele que estava nos Estados Unidos, atuando lá no Orlando City, ele que efetivamente só entrou em campo uma vez, desde que chegou lá na MLS, atua em apenas uma partida, a qual até mesmo o Orlando City acabou perdendo a partida, não teve mais oportunidades e não foi aproveitado pelo clube americano. Fato é que o contrato dele de empréstimo terminou e o clube americano não quis nem renovar o contrato de empréstimo, nem exercer a opção de compra ao término do vínculo, né? Então, com isso, Juninho retornou ao Brasil, já está treinando no CT Moacir Barbosa e vai se reintegrar ao elenco do Vasco da Gama. E hoje, né, no decorrer do dia de hoje, saiu a notícia de que o Vasco da Gama não deve permanecer com o meio-campista Juninho no elenco para a temporada de 2024. Isso mesmo, gente, Juninho, então, não deve permanecer no elenco. O Vasco deve aí, né, buscar aí uma negociação com o atleta aí, enfim, com outro clube, né, para ele aí estar deixando o Vasco. Negociação não, eu falei até errado, peço perdão a vocês, tá? O contrato do Juninho termina agora, dia 31 de dezembro, tá, gente? Peço perdão a vocês. Então, tem mais um mês só de contrato, então ele deve aí ficar livre, né, para assinar com qualquer clube, né? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês em relação ao Juninho. Agora é o seguinte, vamos falar de um outro assunto hoje aqui já de antemão, já vou até avisar vocês que vai ser aí tipo quase uma mini live aí, tá, gente? Tem bastante notícia, peço perdão para vocês que eu não consegui vir mais cedo, nem hoje, nem ontem, por isso acumulou algumas coisas, mas a gente vai falar tudo aqui para vocês. Em relação à reforma de São Januário, tá, gente? O candidato eleito aí a presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, ele vai se reunir nos próximos dias com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eles vão discutir temas relacionados à reforma de São Januário, tá, gente? Então, vale lembrar que o Pedrinho já se encontrou com o governador do Rio, Cláudio Castro, já esteve falando ali, a sua equipe já esteve falando com o Eduardo Paes a respeito do potencial construtivo e de São Januário, e agora voltará a se encontrar aí com o prefeito do Rio de Janeiro para ir mais a fundo, para detalhar melhor tudo que envolve, né, a reforma de São Januário, né, gente? Vale lembrar que o Vasco da Gama tem aí o processo do potencial construtivo aí já em votação, esse passando pelo plenário do Rio de Janeiro, vai voltar para a mesa do Eduardo Paes, ele sancionando, né, o Vasco da Gama já poderá começar aí a comercializar esse potencial construtivo, que seriam aí os terrenos localizados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né, angariando fundos para a reforma de São Januário. Então, nos próximos dias, Pedrinho, né, estaria acertando, colocando alguns pingos nos is em relação a essa situação com o prefeito do Rio de Janeiro. Dito isso, vamos falar agora um pouquinho
da nossa sede náutica, né, lá da Lagoa Rodrigo de Freitas, também no Rio de Janeiro. É o seguinte, vou colocar uma foto na tela como vocês já podem acompanhar, e é o seguinte, né, após essa linda reforma que ela vem passando, essa reformulação sensacional que a nossa sede náutica vem passando aí, graças aí ao nosso benemérito José Comé e vários outros vascaínos que estão ajudando nessa empreitada, tá ficando muito bacana. Aí vocês perguntam assim, Álvaro Silva, mas o que tem diferente aí nessa foto? Galera, o que tem diferente aqui nessa foto é a iluminação da parte de cima ali, tá, gente? Do terraço, né? Da sede náutica aí da Lagoa, tá ficando bem bacana, tá ficando bem bonita aí, diga-se de passagem. Agora então, vamos estar virando a chavinha, vamos falar aí de uma estreia. Que estreia? É jogador? Não, calma gente, não é jogador não, é o primeiro evento que vai acontecer. É o seguinte, nesse próximo domingo vai acontecer a primeira feijoada da Colina em São Januário, né? Ela terá início a partir de meio-dia, terá espaço Kids, área Kids, ou seja, uma área aí para criançada, para garotada se divertir, e também vai ter aí um sambinha ao vivo aí com o grupo do Sambarreira, é isso mesmo. Então, nesse próximo domingo, a primeira feijoada da Colina, tá gente? Com área para criançada e pagode aí com o grupo Sambarreira. Dito isso, vamos falar agora de uma notícia que está agitando o mercado da bola, que nos últimos 2, 3 dias aí vem ganhando muita força, muita repercussão, principalmente no estado de São Paulo, que é uma notícia que saiu relacionada ao nosso atacante de lado de campo, Gabriel Peck, né, gente? Gabriel Peck vem se destacando nessa temporada, já anotou 14 gols, tem assistência, participação em gols, é um dos principais jogadores do nosso elenco aí no setor de ataque, né? E é o seguinte, como você já sabe, ou para quem não sabe, enfim, nesses últimos dias, Pedrinho se reuniu aí com Júlio Casares, presidente do São Paulo, tricolor paulista, né? Enfim, ali o Vasco da Gama ainda deve cerca de 16 milhões para o São Paulo em relação à compra do zagueiro Léo, né? Conhecido como Léo Pelé, né? O Pedrinho foi lá estreitar os laços, foi lá conversar com o presidente do São Paulo, e aí parece, né, gente? Parece que nessa conversa aí o presidente Casares do São Paulo teria afirmado para o Pedrinho, né, que ele sonha, né, em um dia tirar o Gabriel Peck do Vasco da Gama para jogar lá na equipe de São Paulo. Fato é que eu aqui, né, já não sou bobo nem nada, corri atrás, dei uma pesquisada aqui, pelo que eu levantei pelo aquele aplicativo OneFootball, né, até alguns meses atrás, a multa rescisória de Gabriel Peck estaria em torno de 80 milhões de reais para clubes brasileiros, tá gente? Isso mesmo. Gabriel Peck estaria avaliado em cerca de 80 milhões de reais se ele fosse deixar o Vasco da Gama hoje para atuar em clubes brasileiros. Se eu souber de outras informações em relação à multa rescisória dele, eu trago aqui para vocês. Quem tiver também mais algum tipo de informação, deixa lá no comentário que é válido pra gente aí ficar por dentro dessa parada também. Aí é o seguinte, galera. Pelo aplicativo Transfer Market, né, ele está avaliado, como assim, Álvaro Silva? O valor de mercado dele, né, seria de algo em torno de 3 milhões de euros, que aí não passaria aí de 20 milhões de reais, mas isso é pelo Transfer Market, é um valor calculado ali por um valor de mercado, de scouting, análise de desempenho, eles fazem ali uma média, né, gente? Aí, efetivamente mesmo, quem vai colocar o valor dessa situação é o clube que detém os direitos dele, que no momento é o Vasco da Gama, e seu empresário que representa o atleta, né, gente? Então, se ambos estiverem em acordo, ele não sai daqui por menos do que o valor que está fixado na multa rescisória do jogador, sobretudo, né, na cláusula que envolve clubes brasileiros. Aí dentro dessa situação, no dia de hoje, para não dizer assim, ó, que está bem quentinha, que acabou de sair do forno essa notícia, é o seguinte: saiu a notícia bem quente aí de que de que o Palmeiras estaria disposto aí, né? Palmeiras estaria super disposto a fazer um investimento pesado para ter Gabriel Peck no seu elenco. Isso mesmo, gente, saiu essa informação agora há pouco, começou a ganhar força nas últimas horas, a gente ainda não tem certeza da veracidade desse assunto, a gente vai apurar, mas estou trazendo para vocês aqui que além do São Paulo Futebol Clube, né, agora parece que pinta mais um clube paulista, esse com um pouco mais de poder aquisitivo, né, com bala na agulha, vamos dizer assim, que é o Palmeiras, que estaria disposto então aí a entrar nessa parada aí, estaria estudando, né, a contratação de Gabriel Peck. E é o seguinte, gente, Gabriel Peck, eu vou colocar a ficha técnica dele para vocês acompanharem, né, quem fornece essas fontes pra gente é o Transfer Market, né, Supermarket é mercado, o Álvaro Silva tá ficando maluco, hein? É o Transfer Market, galera, é o seguinte, ele tem 22 anos, tem dupla nacionalidade, é brasileiro e português, 1,72 m e chuta com o pé esquerdo, tá, gente? Porém, todavia, entretanto, ele atua como ponta direita, a melhor posição, onde ele mais se destaca, onde os números dele são muito melhores, é atuando
como atacante de beirada pelo lado direito, embora ele chute com a perna esquerda, tá? Já tem 14 gols nessa temporada, como eu já mencionei agora há pouco, ele está avaliado pelo Transfer Market, né, por 3 milhões de euros, porém ele tem contrato com o Vasco da Gama até o dia 31 de dezembro de 2027, tá, gente? Então, Gabriel Peck teria aí mais 4 anos de contrato com o Vasco da Gama, ele tem 22 anos ainda, é bastante novo, vem fazendo a sua melhor temporada com a camisa do nosso clube, né? E ainda tem essa situação que eu vi aí no OneFootball alguns meses atrás, a gente não sabe se atualizou, que o contrato dele teria ali uma cláusula, né, de 80 milhões de reais, se caso ele fosse sair, né, para algum clube brasileiro. Vamos aguardar para a gente saber aí a veracidade dos fatos, né, realmente se tem algum clube interessado nele mesmo, ou se é só mesmo ali curtindo de fumaça, ou alguém tentando dar aquela cavadinha, ou se efetivamente pode vir no futuro acontecer algum tipo de negócio e que valores, né, envolveriam esse tipo de transação. Dito isso, vamos falar de outro jogador, mas esse jogador está retornando ao Vasco da Gama, é o volante Rodrigo, que foi emprestado à equipe do Londrina na última janela de meio de ano. Ele foi emprestado para atuar na Série B, o Londrina que estava brigando para não ser rebaixado. Fato é que o Londrina já está rebaixado, caiu para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro e não renovou o vínculo de empréstimo com o volante Rodrigo. Ele então retorna, né, ao Vasco da Gama, né, para reintegrar o nosso elenco. Aí agora, gente, vale lembrar que ontem eu trouxe a notícia para vocês que um diretor lá do Náutico, né, teria afirmado que o Vasco da Gama teria interesse de comprar os direitos ali econômicos de Matheus Carvalho, o volante. Ele que não entregou praticamente nada com a camisa do nosso time. Agora eu pergunto para vocês, na minha opinião, eu acho melhor, por exemplo, dar rodagem e oportunidade para o Rodrigo, né, que é um ativo do Vasco, né, do que de repente adquirir os direitos econômicos aí do Matheus Carvalho. Dito isso, uma outra situação envolvendo transação de jogador que está ganhando uma proporção um pouco maior, está dando um certo burburinho na imprensa aqui do Brasil e também na mídia lá da Europa, na imprensa, sobretudo para ser mais exato, lá da terrinha de Portugal. É isso mesmo, né, gente? O Vasco da Gama, no caso, a SAF do Vasco, ou seja, a 777, a Vasco SAF, né, entrou aí na justiça acionando o Porto. Isso mesmo, gente, o Vasco da Gama acionou o Porto de Portugal na justiça, né, referente aí à saída do zagueiro Eric Pimentel. Eric Pimentel foi revelado aqui na base do Vasco, foi zagueiro. Fato é que o contrato dele se findou e ele saiu do nosso clube de graça para atuar num clube satélite, lá num clube, se eu não me engano, B, da equipe do Porto, né? Só que aí é o seguinte, parece que a SAF do Vasco descobriu que o valor que o Porto ofereceu pro Eric Pimentel era de 200 vezes maior do que ele ganhava como atleta da base do Vasco, ou seja, ele vai ganhar lá em Portugal 200 vezes mais do que ele ganharia como jogador dos juniores do Vasco, do Sub-20, né? Aí parece que a SAF do Vasco não gostou dessa situação, entendeu que foi como tipo que um golpe, né, que formou o atleta dos seus 14 até os seus 20 anos aqui na base do Vasco da Gama, então a Vasco SAF estaria muito incomodada com essa situação. Por outro lado, há quem diga que não há nada de errado, não há nada que fira aí as cláusulas, né, das regras do futebol, que regem o futebol tanto da CBF quanto da FIFA. Uma vez que o atleta, o vínculo dele com o Vasco se findou, terminou, melhor dizendo, e ele então ficou livre para assinar com qualquer clube e acabou indo atuar lá no Porto. Fato é que diante de toda essa situação, olha o que a 777 mencionou no meio disso tudo, né? Olha como a 777 escalou a equipe do Porto, né? Mencionou o Porto no meio dessa situação toda. Clube europeu de segunda categoria, né? Então a Vasco SAF, né, a 777 que representa o Vasco da Gama, teria chamado o Porto lá de Portugal de clube europeu de segunda categoria, né? Pelos modos operantes aí, a maneira a qual teria agido para levar Eric Pimentel. Dito isso, vamos falar de outro jogador aí. Gente, muito quente aí a questão de mercado da bola, né? Alexander, né? Quem é Alexander, Alvo Silva? Aquele goleirão, gente, vocês lembram dele? Alexander, revelado na base do Vasco, teve poucas oportunidades no elenco profissional. É bem verdade também que quando ele teve oportunidade a gente passava numa baixa muito, muito ruim tecnicamente. Fato é que ele foi emprestado para a equipe do Avaí, mas o Avaí também não quis exercer o direito de compra ao final do vínculo, né? Então, com isso, Alexander está retornando, né, para se reintegrar com o elenco aí do Vasco da Gama. Então a gente tem agora 4 goleiros, né, gente? A gente tem aí o Léo Jardim, tem o Ivan, que são os 2 primeiros imediatos, né? Logo na sequência a gente tem o Halls e agora o Alexander aí voltando, né,
ao elenco Cruz Maltino. Meus queridos, é o seguinte, agora falando um pouco aí das dívidas do nosso clube, né? Hoje, nessa sexta-feira, dia 24 de novembro, a CBF homologou aí de maneira oficial, né, gente, um novo aí parcelamento, vamos dizer assim, em relação às dívidas, né, do Vasco da Gama, tá, gente? Então o Vasco da Gama estaria quitando aí algo em torno de 60 milhões de reais referentes a todos os processos que estariam abertos de 2018 para cá, ou no caso, ou seja, referentes anteriormente à SAF do Vasco da Gama, tá, gente? E o primeiro pagamento aí dessas CNRDs, que são as certidões aí, ele prevê aí a quitação de 23 processos, tá? Dos 70 processos aí que estão envolvendo o Vasco, ou seja, somente na primeira parcela o Vasco já pretende quitar, né, dívida com 23 aí credores, né, dos 70 aos quais esperam receber esses pagamentos aí que geram algo em torno de 60 milhões de reais que foram aí homologados hoje pela CBF, esse acordo aí, né, essa proposta de acordo que o Vasco da Gama fez, essa proposta para a CBF, foi aceita, né, através das certidões ali, né, então tudo ok, boa notícia, né, para o Vasco da Gama se manter vivo, pagando suas dívidas, mantendo os credores recebendo. E uma outra notícia legal também é que o Vasco da Gama já fez a individualização do FGTS, que é o Fundo de Garantia, né, do Trabalhador, de mais de 2 milhões de reais até o momento, tá, gente, envolvendo seus credores. Então, o Vasco da Gama já começou também a efetuar pagamentos, né, em relação ao Fundo de Garantia aí de ex-funcionários, credores aí do nosso clube, né, de maneira individual, né? Ou seja, pessoa por pessoa, tá, gente? Então, notícias aí de que o nosso clube começa, né, a sair das dívidas, começa a pagar as suas dívidas vagarosamente, seja através da SAF, seja através do clube associativo. O Vasco vem buscando, isso é bem verdade, nos últimos anos, né, seja pelo regime centralizado, o RCE, ou através das CNRDs, o Vasco vem sempre buscando pagar, né? É bem verdade que a gente não tinha dinheiro, a gente colocava para frente, pagava só um pouquinho, aí dava problema, eles batiam na nossa porta, a gente empurrava com a barriga para frente, mas agora, né, parece que aos pouquinhos o Vasco vem fazendo esses pagamentos, aos pouquinhos a coisa vem se encaixando, vem se adequando, né? E quem sabe nos próximos anos a gente possa ter um clube aí com a saúde financeira muito melhor, né, do que a gente vem vendo nos últimos anos. Daqui a pouco, logo mais, né, inclusive eu acho que daqui a alguns minutos, se eu não me engano, vai entrar em campo aí Corinthians e Bahia, né? Já iniciando, já dando início, né, à 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, 9 horas da noite, partida de suma importância para nós vascaínos, né? Porque se o Bahia vencer, iguala o Vasco e o Cruzeiro em pontos, chega a 41 pontos, né? Então pra gente não é bom que o Bahia vença. Se o Corinthians vencer também, ele se distancia da galera de baixo ali. Então para quem ainda sonha com o Sul-Americana, também não é bom que o Corinthians vença. Então um resultado assim, mais ou menos, né, seria um empate, mas porém todavia, entretanto, se alguém tiver que sair de campo com a vitória, né, que seja, eu não gosto de falar isso, eu tenho ranço do Corinthians, mas que seja o Corinthians, porque se o Bahia ganhar, vou repetir aqui, né, ele vai acabar igualando o Vasco e o Cruzeiro no quesito pontos, né, isso não é bom, porque aí a gente poderia voltar para a zona da degola. Então, dito isso, vamos começar a falar agora da partida, né, desse próximo sabadão aí, 7h30 da noite, lá na Liga Arena em Curitiba, né, Clube Atlético Paranaense e Vasco da Gama, né, gente? É o seguinte, o nosso Vasco da Gama treina, né, vai ter aí um dia, no caso teve hoje, né, um dia de trabalho apenas para treinar, para se preparar para essa partida, e realizou esse treinamento no CT do Curitiba, né, gente? Lembrando que isso é normal, quando algum time viaja para outro estado, ele ficar ali alojado, né, no centro de treinamento do rival ao qual ele vai enfrentar. Se a gente fosse enfrentar o Curitiba, melhor dizendo, a gente treinaria ou no CT do Atlético Paranaense, né, ou enfim, algum outro clube ali, ou no Paraná, né, algum clube rival do Curitiba e vice-versa. Então só fica aí o registro. Nosso treinador só teve esse único treino e último treino para definir a equipe para enfrentar o Atlético Paranaense. Vale lembrar que o Rossi está suspenso, ele que foi expulso diante da equipe do Cruzeiro. Quem retorna a equipe titular é o lateral direito Paulo Henrique, né, que é um dado positivo, levando em conta que o Puma Rodrigues fez uma partida aí razoável no último jogo, fazendo inclusive um gol muito importante, ajudando a gente a arrancar um empate em Belo Horizonte, né? E temos também a expectativa, né, de quem sabe Dimitri Payet possa vir como titular, mas se vier também entrando no decorrer da partida, não seria uma má ideia, uma vez que ele vem atuando bem, inclusive contra o Cruzeiro. A gente quase virou o jogo depois de uma belíssima jogada do Payet, que ele, né, levou 2 jogadores ali driblando, pedalando e depois fez o cruzamento
acabou que não terminou em gol a jogada, mas ele deu sim ali um trabalho para a defesa do Cruzeiro. Agora é o seguinte, gente, o retrospecto recente aí, recente não, na verdade histórico, né, entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense é o seguinte, são 54 partidas disputadas na história, 13 empates, 24 vitórias do Vasco e 17 vitórias do Atlético Paranaense, ou seja, 54 jogos na história, 13 empates, 24 vitórias do Vascão e 17 do Atlético Paranaense. Então os números apontam que a gente tem uma ligeira vantagem aí de 7 vitórias a mais do que o Atlético Paranaense. Vamos torcer para que a gente consiga aí manter essa escrita, vencer deles é difícil também, né? Historicamente é difícil ganhar do Atlético Paranaense, sobretudo nos últimos anos, lá em Curitiba. Torcer para que a gente consiga sair de lá com esse resultado positivo, né, gente? É o seguinte, a arbitragem escalada para essa partida é o árbitro Anderson Daronco, isso mesmo, gente, Anderson Daronco vai apitar essa partida. É muito polêmica essa escalação aí da CBF. Inclusive Lúcio Barbosa vive indo a CBF, aí estreitou os laços cada vez mais nos últimos dias, né? A própria Força Jovem Vasco divulgou uma nota repudiando a escalação de Anderson Daronco para a partida do Vasco da Gama, sobretudo essas partidas agora na reta final, né? Então, assim, gerou um burburinho muito grande e é verdade, com razão, porque ele já nos prejudicou mais de uma vez aí nessa temporada, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Meus queridos e minhas queridas, essa partida vai ter transmissão, prestem atenção aqui agora, hein? Essa partida só terá transmissão de 2 veículos, tá, gente? Com imagens, tá? Que são eles aí, a Cazé TV, somente para membros do canal, então não basta, né, a gente ser aí inscrito no canal aqui da Cazé TV no YouTube. Você precisa ser membro da Cazé TV para você assistir esse jogo aí, né, ao vivo e a cores ali, como diria antigamente, né, com imagem, com tudo normalzinho, né? Aí a outra opção seria aí o TNT Esportes Brasil, que é pela televisão fechada. Então o canal TNT Esportes Brasil também transmitirá essa partida pela televisão fechada. E aí tem a outra opção que é via áudio, né? Temos aqui no YouTube, na própria Vasco TV, né, com a narração, né, apenas o áudio da partida sem imagem, ou as rádios, né? Aí seja aí propriamente dizendo, ou pelo próprio rádio, né, ou até mesmo pelos aplicativos aí que hoje em dia a internet nos fornece, que também é possível, né, escutar os veículos de áudio, né? Então essa será a transmissão para essa partida aí desse próximo sábado, né, que será realizada entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Agora é o seguinte, eu vou colocar para vocês verem aí a chamada, né, para essa partida da TNT Esportes Brasil, juntamente com o nosso pequeno Gui, convocando nós torcedores do Vascão para assistir esse jogo desse sabadão. Sábado é dia de Atlético Paranaense e Vasco na tela da TNT Esportes. Tem uma pessoa aqui, ó, que vai fazer o convite pra galera assistir, hein? Assistir o jogo, gente. Você vai assistir? Sim. Então dá um palpite aí, quanto vai ser o jogo? Gol de quem? Os dois? 2-0, 2 gols do PEC, é o palpite do Gui. É isso aí, né, galera? Agora então vamos virar um pouco a chavinha, mas já pegando o gancho, já que eu acabei de falar aí do Anderson Daronco, né? A CBF, no mínimo, né? Agora falando da CBF, no mínimo foi muito polêmica e imprudente, né? Vamos usar a palavra melhor. Eu acho que a CBF foi muito imprudente, muito infeliz nessa escalação, porque além deles escalarem Anderson Daronco, como eu já falei, já prejudicou o Vasco mais de uma vez nessa temporada, sobretudo no Campeonato Brasileiro, para apitar Atlético Paranaense e Vasco. Eles também escalaram aí o Sávio Pereira Sampaio para apitar a partir da próxima terça-feira aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, entre Vasco da Gama e Corinthians, né? Vale lembrar que o Sávio Pereira Sampaio apitou aquele jogo aqui em São Januário que o Cruzeiro venceu por 1-0, jogo muito polêmico, eu não gosto nem de lembrar, e também apitou aí a partida que a gente venceu no América Mineiro, né, aqui em São Januário pelo placar de 2-1, que ele foi muito mal, deixou o jogo correr de qualquer maneira, apitava falta onde não existia, não tinha critério para os dois lados, enfim. Fato é que a diretoria do Vasco não está satisfeita com a escalação da arbitragem aí, sobretudo para essas duas próximas partidas. O Campeonato Brasileiro está pegando fogo, seja na parte de cima da tabela, seja no meio ou seja na parte de baixo. O campeonato está fervendo, toda a partida acaba envolvendo outras equipes, né? Então influencia sim diretamente, né, no resultado, né, no caso aí do produto final, né, que é o Campeonato Brasileiro. Uma vez que se a arbitragem
é polêmica e ela vai lá e interfere diretamente em algum resultado de alguma equipe, seja ela qual for, vai refletir também aí consequências para equipes do meio da tabela, para equipes da parte de cima da tabela, sejam elas positivas ou negativas. Então, assim, acho que mais uma vez, né, CBF, ó, tá de parabéns. Obviamente que eu tô sendo irônico, né, porque o troféu joinha aí do ridículo do dia vai para a CBF, porque eu vou falar mais uma vez, não é possível que é sempre a mesma meia dúzia de árbitros que eles escalam para apitar jogos do Vasco. A gente vive em um país enorme, mais de 220 milhões de habitantes, né, 26 estados aí, é sempre a mesma meia dúzia de árbitros assim que eles colocam para apitar as partidas do nosso Vascão. Dito isso, vamos falar agora um pouco da evolução do nosso elenco, da evolução do Vasco da Gama aí, sobretudo, né, gente, no segundo turno no Campeonato Brasileiro. O que eu quero dizer para vocês, gente, é o seguinte, eu vou colocar uma arte na tela, como vocês já podem acompanhar. Atualmente, o Vasco da Gama é o sexto colocado, ou seja, no retorno, tá, gente? No segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama é o sexto colocado. Isso significa, se a gente aí não tivesse disputado o primeiro turno, se a gente estivesse ainda agora no primeiro turno, se esse segundo turno que a gente está agora fosse o primeiro, atualmente a gente seria o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, estaríamos ali brigando ali tranquilamente por vaga na Libertadores. Você já pode acompanhar aí. O primeiro colocado nesse retorno é o Atlético Mineiro com 30 pontos, né? Ele que disputa 30 pontos não. É isso mesmo, né? Com 30 pontos. Aí depois vem o Palmeiras com 28, o Flamengo com 28, o Bragantino com 27, o Grêmio com 25 e o Vasco com 25. Foram 15 jogos para todo mundo, tá? Todas essas equipes disputaram 15 jogos. E o Atlético Mineiro tem mais vitórias, né? Tem 9 vitórias, o Palmeiras também tem 9. O Urubu, o Red Bull Bragantino e o Grêmio tem 8, né? O Vasco da Gama e o Santos tem 7 e o Bahia tem 6. Observem que o sexto, sétimo e o oitavo colocados no segundo turno são times que brigam na parte de baixo da tabela. O nosso Vasco, o Santos e o Bahia, né? E o Atlético Mineiro, né, que fez essa retomada aí poderosa no segundo turno do campeonato, fez um primeiro turno muito abaixo, muito aquém do que os críticos esportivos e até mesmo a própria torcida do Galo esperava para o primeiro turno do campeonato, mas por outro lado fez uma ótima recuperação na segunda parte do Brasileirão, né? O Palmeiras se manteve instável, o Mulambo também, o Red Bull Bragantino evoluiu um pouco, o Grêmio deu uma caída de rendimento e o nosso Vasco subiu muito aí, pegando esse elevador, né? Um exemplo que o nosso Vasco pegou o elevador aí nesse segundo turno, eu vou colocar uma outra arte para vocês acompanharem na tela, como vocês já podem ver, é o seguinte, o Vasco em relação ao primeiro turno, né? Ele é o primeiro clube aí em aproveitamento, ou seja, a gente comparando os dois turnos, o primeiro comparado com o segundo turno, o Vasco seria aí o primeiro colocado, né, no quesito aproveitamento, né? Aí depois vem o Santos, depois vem o Atlético Mineiro, em quarto colocado Bahia, em quinto Curitiba, em sexto América, sétimo Urubu, oitavo o Red Bull Bragantino, nono Palmeiras e o décimo Corinthians e assim por diante, né, sucessivamente. Mas é interessante a gente notar aqui que a gente vê que em relação ao primeiro turno, as equipes que mais evoluíram no segundo turno foram equipes aí, tirando o Atlético Mineiro, equipes que brigam na parte de baixo da tabela, que é o primeiro colocado o nosso Vasco, o segundo colocado é o Santos, aí o Galo é o terceiro, não conta. O quarto colocado é o Bahia, o quinto colocado é o Curitiba e o sexto colocado é o América Mineiro. Então notem que temos aí uma, 2, 3, 4, 5 equipes, né, despontando aí nesse ranking de melhor aproveitamento no segundo turno em relação ao primeiro turno, né? Então a gente vê que as equipes de baixo da tabela no segundo turno resolveram vir com força total, resolveram recuperar de verdade mesmo aí o tempo perdido, né, no primeiro turno do campeonato, e a gente vê como as equipes que fizeram um ótimo primeiro turno, né, caíram vertiginosamente de rendimento já no segundo turno do campeonato, né? O exemplo deles aí é o próprio Mulambo da Gávea, o Red Bull Bragantino, o Palmeiras e até mesmo o Corinthians. Vocês observam aí que o Botafogo sequer está aí na primeira página, né? Então isso mostra que o Botafogo foi um dos clubes que mais caiu de rendimento em relação do primeiro turno para o segundo. E o Vasco da Gama, por sua vez, é o clube que teve a maior arrancada até o momento, né? Do primeiro turno para cá. Vale lembrar que quando o Ramon Dias chegou, o nosso Vasco só tinha 9 pontos conquistados. Hoje, né, nós temos 41 pontos aí, estamos no momento fora da zona do rebaixamento. Não, é bem verdade que estamos aí em um divisor de águas, né?
que acontecer nos próximos 2 jogos pode definir para o bem ou para o mal a temporada do ano que vem do Vasco da Gama, mas se hoje estamos respirando, se hoje estamos brigando, né, para permanecer na Série A ou quem sabe por uma vaga na Sul-Americana, tudo isso se deve a esse excelente segundo turno que a gente conseguiu aí buscar, né, fazendo aí uma retomada, dando uma volta por cima nesse Campeonato Brasileiro, né? Foi a maneira a qual o nosso time encontrou, né, para equilibrar o péssimo primeiro turno que a gente fez aí no Campeonato Brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, então dito isso, eu não tenho muito aqui o que trazer para vocês. Nesse sabadão eu vou brotar aqui, vou trazer as notícias, vou trazer o panorama que aconteceu aí nessa partida que já deve estar rolando entre Corinthians e Bahia, que envolve diretamente aí a parte de baixo da tabela. Vou trazer para vocês também as prováveis escalações de Vasco da Gama, de Atlético Paranaense, todas as notícias de bastidores, quem pode vir titular, quem pode vir de reserva, alguma notícia de última hora também. Vou estar fazendo aqui aquele vídeo bacana de pré-jogo, não é certeza, tá? Mas não acredito eu que amanhã, depois do jogo aí entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, eu consiga brotar aqui para fazer um pós-jogo, tá, gente? Mas é isso aí, então, já de antemão que eu tinha para trazer para vocês em relação ao nosso amor em comum, o legítimo e verdadeiro Clube do Povo, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, família? Então, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!